Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós faremos uma outra tier list na qual nós vamos ranquear os melhores e os piores príncipes da Disney. E quem são esses príncipes? Bom, eles podem ser de fato príncipes que fazem pares com as nossas princesas, né, com as nossas queridas princesas, podem ser protagonistas dos seus próprios filmes, ou então não necessariamente protagonistas, não necessariamente par de uma protagonista, mas par de uma personagem na qual vai ser digno o suficiente para ser chamado de príncipe. E aproveita que você já tá aí, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. E nós temos aqui a nossa tier list dos príncipes, que assim como a das princesas, vai ser dividido em realeza, ótimo, bom, mais ou menos, ruim, nem conheço, e temos uma categoria nova, que é a categoria lixo, e a gente vai ver se algum príncipe consegue entrar nessa categoria. E logo de cara, a gente já começa essa lista justamente com ele, que é o primeiro príncipe de todos, que é o Floriano, que é justamente o príncipe da Branca de Neve. E assim, eu particularmente gosto de reconhecer a Branca de Neve como um filme extremamente importante, independente de ser um filme mais conservador, por ter sido feito em outra época. Eu gosto de classificar o filme e os seus personagens como bom, pelo menos de bom pra cima, mas o Floriano realmente, ele é um príncipe ruim. Pelo simples fato de que ele é um príncipe que aparece pouquíssimo, ele não ajuda a Branca de Neve em nada, na verdade ele aparece somente para dar o beijo final, né, para despertar a princesa, e tipo, é bizarro porque dentro da história todo mundo pensa que ela tá morta, então tipo, é esquisito. O cara encontra uma princesa, um bando de anões em volta de uma princesa aparentemente morta no meio da floresta e decide beijá-la, né? Então é complicado. E aí logo em seguida a gente tem o Encantado, que é o da Cinderela, que é isso aí, cara, ele não tem nem nome, ele realmente é encantado. E aí, se a gente levar em consideração outros filmes da Cinderela, ele é um pouquinho melhor. Levando em consideração só o primeiro, o primeiro filme, é um pouco complicado defendê-lo, porque meio que... Cara, ele não lembra da cara da Cinderela, ele passa a noite dançando com ela e ele precisa da ajuda de um sapatinho para encontrar a mulher que ele ficou completamente encantada. Então, é ruim por conta disso, ao mesmo tempo em que é bom, levando em consideração que ele se apaixonou por ela e ele casou com ela, e é isso, tipo, diferente independente das diferenças sociais, ele ficou com ela, então eu colocaria o Encantado, apesar de não ter nome, no mais ou menos, tá? E aí nós temos o Naveen de A Princesa e o Sapo, e eu adoro esse filme, eu acho extremamente encantador. E ele é um ótimo príncipe. Eu não sei se ele seria exatamente realeza, porque de fato ele começou o filme muito ruim, muito metido, egoísta, que só queria se aproveitar, se divertir, incluindo se divertir com as mulheres. A Tiana muda muito ele, né? Ele evolui completamente, tanto que no final do filme ele a ajuda a construir o seu restaurante, independente do dinheiro que ele tem, ele constrói com as próprias mãos, então ele se tornou um baita príncipe. Mas aí eu já não sei se por conta, né, desse defeito, desse início dele, de como ele era, a gente coloca ele no ótimo. Eu acho que o Naveen é ótimo, ele tem esse defeito inicial, então talvez ele não caiba exatamente em realeza. E a gente tem o Arthur de A Espada Era a Lei, né, que viria a ser o Rei Arthur, e eu adoro esse filme, mas de fato o Arthur não faz muita coisa, né? Na verdade, é mais assim o Merlin que faz. O Merlin, na verdade, ele mexe com o filme todo, né, sozinho. Ele segura o filme sozinho nas costas. Mas eu gosto muito de A Espada Era a Lei. E eu particularmente não acho o Arthur ruim. Eu acho ele mais ou menos. Ele é um personagem mais ou menos, ele poderia ter sido melhor aproveitado no seu próprio filme. E o próximo não tem nem o que dizer, o Eric é realeza, ele é maravilhoso, ele é um dos príncipes mais perfeitos da Disney, levando em consideração que ele se apaixona pela Ariel, ele não tá nem aí com o fato dela ser sereia, ele mergulha na água, ele pega um navio naufragado e ele luta com uma Úrsula gigante para salvar a mulher que ele ama, e ele mata a Úrsula, né? Levando em consideração que ele é o personagem que mata a Úrsula, isso
é maravilhoso, sensacional, ele sempre foi muito bondoso. E aí a gente tem o príncipe Adam, que é o da Bela e a Fera, e eu tenho um problema muito grande com a Bela e a Fera, porque não é um filme que me encanta tanto, eu não tenho uma memória afetiva com ele, então eu não acho grande coisa assim. Então, basicamente, levando em consideração que ele era, né, na forma humana, uma pessoa completamente ruim, tanto que foi por conta disso que ele foi amaldiçoado, eu colocaria ele em ruim. Basicamente é isso. Pra mim, o Adam é um príncipe ruim. Falta o encanto pra mim da Bela e a Fera, além do fato dele ser uma pessoa extremamente egoísta mesmo. Enquanto Fera, ele é bom, mas enquanto humano, ele realmente é ruim. O Gastão. Gente, se o Adam é ruim, o Gastão é lixo, porque eu não tenho nem o que dizer desse personagem. Simplesmente isso. Agora o próximo é o David. O David, ele é o amor platônico aí da Nani em Lilo e Stitch, ou melhor, a Nani é o amor platônico dele. E o David é a maior das realezas. Sério, o David merece muito estar aqui nessa lista, porque ele é um personagem incrível. Ele é um grande amigo, ele é apaixonado pela Nani, mas ele não é tóxico. Ele entende que a Nani não pode se envolver com ninguém nesse momento, porque tá cuidando da irmãzinha. E ele permanece no lado dela, apoiando, sem pressionar, sem dar nenhum tipo de indireta, nem nada. Ele simplesmente fica no lado dela. Então ele é muito perfeito, ele é muito maravilhoso de fato. E o próximo é o Peter Pan. E o Peter Pan, eu tenho um problema com o Peter Pan porque eu gosto muito da teoria de que ele é o vilão do filme, o que faz totalmente sentido, já que ele sequestra as crianças para levar para a Terra do Nunca para nunca mais crescerem, né? E aí, eu particularmente entendo o Capitão Gancho nesse ponto. Eu não sei como é que eu classificaria o Peter Pan, porque ele, enquanto personagem que é apresentado na proposta do desenho, ele realmente não é tão ruim. Talvez eu classificaria o Peter Pan como mais ou menos. Eu acho que o Peter seria mais ou menos. Isso porque a gente ainda tá dando uma aliviada, levando em consideração que é um desenho da Disney e como ele é o protagonista, ele é o herói do desenho, ele vai ter uma vibe muito mais fofinha, mas particularmente as atitudes dele não são nem um pouco boas, né? E eu não tenho a menor ideia de quem é o próximo. O próximo é o do Caldeirão Mágico. Eu tenho que tomar cuidado pra não falar Caldeirão Furado, porque eu tô quase na vibe do Harry Potter aqui. Mas o. É Taran? Taran? Cara, nem conheço. Tá? Não conheço mesmo. Gente, até hoje eu não vi o Caldeirão Mágico, não conheço. E o próximo é o Aladdin. E o Aladdin. Não sei o que ele. Não, mentira, o Aladdin é realeza, gente. O Aladdin é realeza, porque assim, tudo bem que ele mentiu pra Jasmine no início do filme, né? Ele falou que era um príncipe, ele pediu isso pro gênio, as suas intenções iniciais não eram boas, mas levando em consideração que desde o início ele era até enquanto ladrão, né? Ele roubava porque ele era pobre, então assim, ele até enquanto ladrão era bonzinho, já que ele dividia o pão que roubava com as crianças. Ele merece ser considerado da realeza, até porque ele se redime dessa mentira que ele conta pra Jasmine. E, tipo, ele liberta o gênio no final, ele consegue derrotar o Jafar. E por conta de toda essa nobreza, de toda essa coragem, ele termina com a princesa, né? Então, assim, o Aladdin de fato merece muito esse título de realeza. E o próximo é o John Smith da Pocahontas. E aí acaba sendo algo muito complexo, porque quando a gente para pensar na história verdadeira da Pocahontas, a gente sabe que é uma história muito ruim e que ele poderia ser classificado como lixo do lixo, né? E que a Disney romantiza completamente essa parte da colonização da América do Norte. Mas se a gente levar em consideração a relação dele e da Pocahontas somente no desenho e o quanto ele se desenvolve e ele aprende com a Pocahontas, eu considero o John muito bom. Eu acho, na verdade, eu gosto muito da relação dele com a Pocahontas no primeiro filme. O quanto ele aprende, o quanto ele começa a olhar o mundo pelos olhos da Pocahontas, e aí ele aprende a respeitar ainda mais a natureza, os animais, o povo da Pocahontas, e ele, cara, ele simplesmente aceita e deixa a Pocahontas ir, inclusive,
no segundo filme, que eu prefiro até esquecer o segundo filme. O problema é que não dá pra esquecer porque eu coloquei o par da Pocahontas no segundo filme nessa lista. Ele é o próximo, inclusive, que é o John. Não sei das contas, que eu também não faço questão de lembrar o nome dele, mas eu sei que tudo é John, né? E ele é muito ruim. Nossa, esse daqui a gente não tem nem o que conversar. O Pocahontas 2 é muito ruim, a gente finge que não existiu. E infelizmente o filme estraga com o romance que foi construído no primeiro filme, então não rola pra mim, não rola de jeito nenhum. Ai, a gente tem o Quasimodo, gente, o Quasimodo, não tem nem o que dizer, ele é muito realeza, ele é um personagem muito bondoso, que apesar de toda a crueldade pelo que ele passou, ele não perde essa essência de bom, ele é apaixonado pela Esmeralda, mas ele deixa a Esmeralda ficar com o homem que ela ama, né, não força, e mais do que isso, ele é aceito pelo povo, né, ele luta pelo povo, pelos ciganos, contra o Frollo e ele acaba sendo aceito, ele mostra que é um verdadeiro herói. Na verdade, toda a música inicial do Corcunda de Notre Dame, ela representa muito todo o filme, né? Quando ela pergunta quem é o monstro e o homem quem é. E aí o Quasimodo mostra o quanto ele é uma pessoa boa, o quanto ele é o homem de verdade ali, né? E aí, logo em seguida, temos o Capitão Fibo, que é o par romântico da Esmeralda. E eu gosto muito dele, eu não tenho nenhum problema contra ele. Tem uma galera que não gosta porque shippa a Esmeralda com o Quasimodo, mas você vê que esse encantamento é só do Quasimodo, que a Esmeralda não sente isso por ele, o que a Esmeralda sente é uma amizade. Então eu não culpo o Fibo por conta disso, e eu acho que ele é um ótimo personagem. Não tenho nenhum problema contra ele, nada contra ele, eu só não coloco ele em realeza porque ele não consegue ficar no mesmo nível que o Quasimodo, isso é fato. E aí, logo em seguida, nós temos o Hércules. E eu não vou nem listar o quanto o Hércules é da realeza. Ele é simplesmente perfeito, a começar que ele é um deus grego. E assim, todas as suas intenções são boas, todas as suas atitudes são boas. Ele se sacrifica para salvar a alma da Meg. Ele, no final, aceita não viver como um deus, né? Ele aceita a sua mortalidade para viver ao lado das pessoas que ele ama, na qual ele passou a vida inteira ao lado mesmo. E depois disso nós temos o Tarzan, e é outro que é da realeza, na verdade são os meus dois personagens favoritos da Disney. O Tarzan é maravilhoso, ele protege a floresta, ele protege os animais, principalmente os gorilas, e ele luta contra os homens malvados ali, né, os caçadores. Ele é maravilhoso, ele é uma pessoa completamente inocente justamente porque ele não teve contato com a civilização, ele cresceu sendo educado pelos animais e a gente vê ali o quanto os animais fazem bem para as pessoas, né? Porque quando a gente cresce educado pelos seres humanos, geralmente não dá bom, né? E aí a gente tem o Cusco, e o Cusco é um problema muito sério, porque o Cusco ele é um personagem muito carismático e conquista o público logo de primeira. Só que ele não é uma pessoa boa. Na verdade, no início do filme, uma boa parte do filme, ele é uma pessoa muito ruim, ele é extremamente metido, narcisista, egocêntrico, e só o que importa é o que ele quer, tanto que ele decide derrubar uma vila inteira para construir a sua casa de praia, e ele só muda no final, justamente porque ele viveu uma aventura com Pátia, né? Mesmo assim, ele ainda é uma pessoa muito metida, então eu colocaria o Cusco como bom, por mais carismático que ele seja. Eu adoro a nova onda do Imperador, mas ele não é um protagonista tão bom assim, um governante tão bom assim. E temos o Milo de Atlantis. E o Milo é perfeito. O Milo é muito realeza. Porque o Milo é aquele tipo de protagonista que é completamente diferente com os outros, porque ele é um cientista, um estudioso, ele é mirrado, ele não é forte, ele não tem assim essa vibe de super-herói, mas ele tem um senso de justiça, de decência, de honra muito grande. E quando ele consegue chegar a Atlantis, ele demonstra um respeito muito grande por esse povo. E mais do que isso, né? Quando ele descobre tudo de errado com a sua equipe, que a sua equipe estava só atrás do coração de Atlantis, ele fica no lado do povo de Atlantis para salvar a Kida. E é incrível. O Milo foi uma jornada na qual o Milo encontrou o seu lar e fez de tudo para lutar por ele. Então, realmente, ele é um personagem maravilhoso. E temos o Jim, que é o protagonista de Planeta do Tesouro. E eu sou suspeitíssima para falar porque Planeta do Tesouro é um filme maravilhoso. Eu considero um filme subestimado da Disney, não merecia junto com Atlantis. Na verdade, são dois filmes incríveis que mereciam ter muito mais reconhecimento do que tiveram, principalmente na sua estreia. E o Jim, ele é uma pessoa...
Cara, ele é muito realeza, na boa. Ele é uma pessoa muito boa desde o início. Ele pode ter sido um adolescente inconsequente, mas ele foi inconsequente tentando fazer a coisa certa. Então, ele não fez algo de errado, ele não mudou a sua essência, ele queria o tesouro para ajudar a sua mãe com a estalagem, não necessariamente para ficar multimilionário e comprar, sei lá, um planeta inteiro, esse tipo de coisa. Então, o Jim, ele é muito bom e ele lutou para fazer a coisa certa até o final. Depois disso, nós temos o José Bezerra, na qual é muito realeza. Ainda mais se você vê as enroladas aventuras de Rapunzel, o quanto os personagens são bem trabalhados e bem desenvolvidos ao longo de toda essa animação. No filme ele já demonstra que é uma pessoa boa, enfim, mas com essa animação ele é um personagem com muitas camadas. Então ele é um personagem que vale muito a pena. Versão legendada, por favor. Então a dublagem da animação, não a dublagem do filme, particularmente falando, tá? E nós temos o Príncipe Philip, que é o príncipe de A Bela Adormecida. E o Príncipe Philip, ele é da realeza. Ele é da realeza porque ele, de fato, foi um dos primeiros príncipes que esteve ao lado da princesa desde o início, que teve um contato muito bonito inicial com ela, né? A cena deles de Once Upon a Dream é simplesmente maravilhosa, é um clássico da Disney. E basicamente o filme é dele, né? Já que a Aurora passa a maior parte do filme dormindo, é ele que faz todo o resto e ele faz de tudo para salvá-la e ele mata a Malévola. E ele enfrenta a Malévola na sua forma de dragão. Então isso já é um ponto extremamente positivo para esse personagem. E aí nós temos também o Shang, de Mulan. E o Shang, ele é muito, mas muito realeza. Sério, o Shang é maravilhoso. Não tenho o que falar. Eu sou apaixonada por Mulan e ele é um general incrível. Ele tá, desde o início, ele treina com toda a intensidade, com todo apoio, os seus soldados. E ele fica no lado desses soldados. E até mesmo quando é descoberto que a Mulan é uma mulher, ele poupa a vida dela e, além disso, assim, ele se sente mal em deixá-la para trás. E quando ela volta para enfrentar os Hunos, ele fica no lado dela, ele apoia ela até o final e ele não tá nem aí se ele foi superado por uma mulher, tá? Ele não tá nem aí se a Mulan se tornou o grande inimigo, né? A grande inimiga do Shan Yu no lugar dele. Ele fica com ela ali porque é o que é certo fazer. E a cena deles dois juntos no final é muito fofinha e eu amo o entrosamento dele com a família da Mulan, principalmente com a vovó Fá, que grita, né, quando vê o general que grita que assim, me convoque para a próxima guerra. Ela é maravilhosa, ele é maravilhoso. E vamos pensar na animação original, Mulan, tá? Mulan 2 não tem tanto impacto assim. O Shang ainda é um personagem maravilhoso em Mulan 2, mas é um filme que realmente não tem muito impacto. E nós temos o Kristoff de Frozen, e o Kristoff é outro que é da realeza. Ele é maravilhoso. Não tenho o que dizer, de verdade. Ele é simplesmente incrível, porque ele é uma pessoa de origem humilde, na qual começou a ajudar a Anna, se apaixonou por ela, mas respeitou os sentimentos dela, né? Pelo fato dela estar apaixonada pelo Hans e tudo mais, né? Aquela viagem lá que só rolou na cabeça da Anna mesmo. Mas ele respeitou. Quando a Anna encheu o saco falando que ela precisava de um beijo do amor verdadeiro, que ela precisava do beijo do Hans, ele levou ela até ele, sabe? Ele é muito fofo. E no 2 ele tá mais fofo ainda porque ele passa o filme tentando pedi-la em casamento. Então é muito bonitinho, enquanto a Anna só tá preocupada com a sua irmã. Eu particularmente achei falta de consideração dela nessa parte. E nós temos o Hans. Esse é lixo. O Hans é lixo do lixo. Gente, ele é o pior príncipe que já teve na Disney. Além do fato de ser o único príncipe aí que é considerado vilão, cara, ele cantou a música mais romântica de Frozen com a princesa pra depois deixá-la pra morrer, deixá-la congelar, né? Passar a eternidade congelada. Ele dá raiva, porque ele não é só assim um vilão. Ele é o boy mais lixo que a Disney já teve, de verdade. E pra terminar essa lista, a gente tem o Maui. E o Maui, né, no caso, ele é de Moana. Eu particularmente tenho
certos poréns aí com ele, porque primeiro que Moana é um filme encantador, mas não me causou tanto tchan assim. Eu tenho certo problema com os filmes em 3D, com as animações em 3D, porque elas não têm a magia que as em 2D têm. Então, pra mim, fica um pouquinho difícil aceitar, assim, né? Ficar completamente encantada. Mas o Maui, ele não é realeza pra mim, já começa aí, até porque ele roubou o coração da Tefiti, né? E ele ajudou, por mais que ele tenha ajudado a Moana, ele tenha se redimido. Foi algo muito. Ele ainda foi muito bobão, muito narcisista. Tá, ele se redimiu, então ele iria pra ótimo. Mas realeza, ele basicamente não é mesmo, né? E nós temos aí a nossa tier list de príncipes da Disney, né? Os melhores e os piores. Até que tá bem equilibrado, nós temos príncipes muito mais positivos do que negativos, né? Também, né? Os negativos, vou te contar, é difícil superar o grau de inutilidade deles, né? Mas enfim, mas os príncipes que são bons, eles realmente são bons, eles fazem toda a diferença aí, né? Essa galera do ótimo e da realeza, eles conseguem encantar de fato o público e eles são um par perfeito para as nossas princesas, né? Esses casais realmente eles se complementam aí. Mas agora é a sua vez, me diz o que você achou dessa tier list, se você concorda, o que mudaria. Deixa aí a sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!